Olá, como é que vocês estão? Mais um vídeo aqui do canal Somos Espirituais. Meu nome é Zivandra Peixoto. Eu faço os vídeos desse canal para para trazer para vocês aqui um pouco sobre a espiritualidade. Mas um pouco sobre a espiritualidade colocada em prática, como a gente praticar essa espiritualidade dentro das práticas das terapias holísticas, dentro do autoconhecimento, dentro deste desenvolvimento pessoal e mental a partir da espiritualidade. No vídeo de hoje, solidão sobre depressão. Tem vídeos aqui no canal, e vocês podem dar uma procuradinha lá nos primeiros vídeos, que falam um pouco sobre isso, e são coisas que me chegam todo dia, a todo momento, ou até dentro dos próprios estudos, muito se fala sobre isso, porque, digamos que seja o mal, né, o mal do século, o mal do momento, o mal que impede a gente de ser, ter e fazer aquilo que a gente deseja da nossa vida. E aí, não tem como não falar e refalar sobre isso, não como se, olha gente, surgiu uma outra receitinha aqui para você deixar de ser deprimido, surgiu uma outra dica aqui para você deixar de se sentir sozinho, enfim, não. Mas como é um autoconhecimento, um desenvolvimento, é um processo, a gente chama de um processo, como se fosse um processo realmente terapêutico, né? De aprendizagem. Então você precisa realmente entrar dentro desse processo para que outras novidades que venham se aproximando, não, mas se mostrando para ti, quando você, poxa, agora que eu aprendi a não me sentir tão só, agora que parece que eu estou livre da depressão, parece que agora eu estou me sentindo melhor, por qual motivo eu volto a sentir aquilo, enfim. E aí tu ganha esse entendimento para entrar dentro deste processo, para que você realmente aprenda de fato vir a se curar, de fato vir a se bloquear, de fato vir a nunca mais sentir isso, e até se perguntar coisas do tipo assim, por quais motivos eu pensava daquela forma? Por que eu sentia aquilo sobre tal situação? Por que eu não consigo mais sentir? E por que me doía tanto aquela situação que hoje eu não sinto nada sobre ela? Para que você chegue até este momento de ter assim cliques, insights, sensações, emoções, pensamentos, percepções de eu não sinto mais. Eu não consigo me torturar mais sobre isso. Entende? Para que chegue este momento. Para chegar a este momento, existem processos. Eu posso chamar aqui eles de processos terapêuticos. Eu posso dizer também para vocês, que vocês acompanhem a nossa página lá no Facebook e no Instagram, principalmente, @Somos Espirituais, porque por lá vocês podem também fazer contato, vocês podem tirar dúvidas, saber mais, pegar outras dicas para que talvez alguma coisa que vocês estejam sentindo no momento, passando no momento, possa ser útil para vocês de alguma forma, porque esta é a minha ideia aqui, nos vídeos, no YouTube, do YouTube, desculpa, e no Instagram, ou no próprio Facebook, na página, de dar essas dicas, essas ideias, para que você possa, alguma coisa possa fazer sentido aí e te ajude de alguma forma. Ou que você possa ajudar outras pessoas de alguma forma por alguma coisa que talvez você esteja olhando para aquilo, mas você consegue, de repente, uma nova ideia, um novo olhar, um novo sentido para aquilo e consiga realmente se aproximar mais do que tu deseja e se afastar mais daquilo que tu não deseja mais vivenciar na tua vida. Então, nós podemos chamar isso de processos mentais inconscientes, né? Que vão moldando o nosso comportamento, certo? E aí, quando a gente toma consciência desses processos, né? A gente consegue também moldar o nosso comportamento, mas de acordo com aquilo que a gente deseja ser e estar naquele momento. Quando a gente faz, digamos, uma autoanálise, que isso é fundamental para a gente ou para qualquer processo de cura ou de mudança que a gente deseja para nossa vida, então é possível que a gente se debata, né, com alguns traumas e com alguns conflitos, com algumas coisas ali durante este processo e tá tudo certo ali. É como se isso fosse, de uma certa forma, crucial, mas que pode nos levar
a criar realmente, não digo uma nova personalidade, mas uma nova influência, vamos supor, que a gente começa a ficar mais, a gente começa a entender talvez aqueles conflitos, vamos supor assim, tendenciosos ou destrutivos, e a gente consegue se armar, vamos supor, que seja essa palavra, para agir com aquilo. Por quê? Porque nós estamos conscientes disso. Uma vez que é tomada essa consciência, gente, vão ter coisas como eu fiz ali no começo do vídeo, as brincadeiras tipo, como assim não sinto mais? E coisas do tipo que vão se organizando automaticamente por causa desta consciência tomada, que vai dando conta de fazer daquele inconsciente que tenta, às vezes, dominar ali, né? Então, a gente ganha esse conhecimento, esse entendimento, que uma vez consciente, a gente consegue dominar todo o resto. E a gente consegue também entender de ficar ativo, não seria bem essa palavra, mas em equilíbrio, vamos supor, para que a gente não sofra, de uma certa forma, essas influências. E quando a gente sofrer essas influências, porque são de dentro para fora, de fora para dentro, de diversas formas, a gente esteja, assim, consciente sobre isso e consiga reagir. Então, a gente querendo impactar, não digo o nosso mundo, mas a nossa vida com uma nova forma de viver, é interessante, obrigatório, vamos supor, que a gente entenda de uma certa forma o cenário que a gente está vivendo, e às vezes a gente não olha para esse cenário. Isso é necessário realmente uma análise, né? Isso que seria uma análise do que nós estamos vivenciando neste momento. O que nós estamos prestando atenção da nossa vida e daquilo que a gente está ali no nosso dia a dia. E aí a gente perceba tudo isso, né? Perceba como se fosse um terreno que nós fôssemos fazer um plantio de novas mudas para termos novas colheitas de novas coisas e para que a gente obtenha toda a informação sobre aquilo. E aí a gente se prepara, a gente se organiza, a gente não percebe os nossos objetivos, não, mas a gente começa a entender melhor os nossos objetivos e ainda tendo entendimento sobre esses objetivos, que eles não são o ponto final, a chegada e tudo mais. Dentro deste entendimento, a gente entende que sempre vai haver estes processos e que é dentro deste processo, que é dentro dessa caminhada que a gente precisa estar bem, compreendendo e resolvendo tudo que se apresenta ali naquele momento. Tanto quanto os conflitos internos, quanto os externos, para que a gente possa realmente promover, vamos supor assim, a nossa saúde mental. E a nossa saúde mental estando em dia, a gente consegue organizar não só esses objetivos ou tudo aquilo que a gente deseja vivenciar e vai alcançando isso. E para isso tem essas técnicas terapêuticas e tudo mais, para que a gente vá dando para o nosso corpo e para a nossa mente, para a nossa energia, esses insumos, essas sensações necessárias para que a gente possa melhorar, vamos supor, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, entendendo as nossas emoções, entendendo tudo isso, como se fosse uma estrada mesmo, porque a gente vai acessando do nosso inconsciente que está lá, não vago, nunca vago, mas trabalhando como se fosse um trenzinho, muitas vezes, desgovernado, porque a gente não quer dar conta, né? A gente parece que não quer ser o motorista dessa locomotiva, que é a nossa vida, que é o que a gente está vivendo, e aquilo que a gente deseja viver. E aí passam-se anos e tempo, e a gente vai caindo cada vez mais e sofrendo cada vez mais essas influências, muitas vezes negativas, que vão nos desequilibrando e vão, de uma certa forma, impactando aquilo que a gente já está sentindo, ou aquilo que a gente tem por sentimento, por tudo, pelas pessoas, pelas coisas,
pela vida, pela vizinhança, pela cidade, a percepção de uma certa forma de mundo que a gente tem, a gente vai trazendo, e aí, em vez de a gente impactar de uma forma positiva, a gente vai se afundando, em vez de a gente impactar de uma forma profunda para que a gente renasça, sabe? E a gente tem essa possibilidade de renascer todo santo dia. E às vezes a gente não se apega a um modo de vida, mas a gente vive aquela vida do mesmo jeito, de uma mesma forma, irá. Quando tá tudo bem, está tudo bem, mas o que ela está impactando na nossa vida e na vida das pessoas que convivem conosco, ou a vida que a gente está levando, e as nossas relações interpessoais, as nossas relações amorosas, e a vida mesmo que a gente deseja, o que a gente está criando ali, quais são as situações, os acontecimentos e tudo que eu estou fazendo ali, por ter, de uma certa forma, escolhido, não aquela mesmice, eu não estou dizendo aqui para você fazer uma reviravolta na sua vida, não. O que eu estou te dizendo aqui que existe a possibilidade de fazer reviravolta ou não, mas que tu entenda que muitas vezes aquilo que tu está criando todo dia e que pode ser essa mesmice, está te criando também alguma coisa. Por mais que você não esteja saindo do lugar, por mais que você esteja no mesmo lugar, por mais que você esteja na mesma cidade, não importa. Está se criando algo a partir dali. E a pergunta é, está te beneficiando? Isso faz bem para ti? Ou isso está, por exemplo, te causando solidão, sensação de vontade de ficar só, mas porque não quer conviver por medo, por isso, por aquilo, por qual motivo? Por escolha, e uma escolha consciente, que você está afim daquele momento de solidão, você está bem com a sua solidão, que você se dá bem contigo mesmo para estar só pelo tempo que tu desejar, ou porque você está se voltando, e não para se analisar profundamente, mas para ir para o fundo. Então, existe o fundo e existe o profundo. Existe essa solidão que tu vem buscando inconscientemente, através dessas coisinhas que eu estou falando aqui, estão te levando para o fundo do poço, de alguma forma, e já te trazendo outras coisas, não só fisicamente, como mentalmente, como, por exemplo, a depressão. A solidão é uma forma de estar sozinho. A solidão não é uma maneira de se viver. Então, muitas vezes a gente busca a solidão por querer estar só. Está tudo ok sobre isso, consciente. E muitas vezes está se tornando nossa maneira de viver, por quê? E é essa percepção que eu gostaria que você estivesse aqui. Esse vídeo te faz esse convite e essa pergunta: por que tu te sentes só? Por que tu estás só? Por que que você se sente solitário, em solidão, sozinho? Por que tu está buscando isso? Qual a tua culpa, por assim dizer, nesta depressão que tu está sentindo? Nesta não vontade, quando eu digo não vontade, é não vontade de tantas e tantas coisas, né? O que que tu não está tomando consciência e que faz com que você viva de uma maneira solitária, ou esteja, né, nesta solidão, sem consciência, inconsciente, trazendo cada vez mais solidão por A, por B, por C motivo, né? E o que essa solidão fisicamente já tem feito por ti e para ti? O quanto tu já tem adoecido por causa desta solidão? E as pessoas que tu vive e convive, que peso elas têm de fazer com que você aceite esta maneira de solidão por causa das vontades alheias, vontade destas pessoas, e não por uma vontade sua? O que te prende a elas, que faz com que você entre na maneira de vida delas solitárias,
que faz com que você e esta pessoa ou estas pessoas cada vez mais fiquem mais sozinhos e solitários. E o que isso tem te causado? Dor ou amor? Vontade ou não vontade? Entende? Se concentrar e trazer a consciência realmente para enfrentar, confrontar esta situação, para que haja realmente, que ela promova realmente uma transformação na tua vida. Confrontar a solidão, entendendo ela, o porquê, né? Uma escolha ou não? Porque estão te colocando nesta maneira de viver solitário ou não? Então, quando a gente fala em solidão e tudo que ela vem acarretando na nossa vida, a gente precisa fazer essa análise, essa autoanálise, para ver o que mais esta solidão que eu escolhi, sem querer, querendo, inconscientemente, como uma forma de estar sozinha, de me afastar de problemas, de pessoas e tarará, 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 tarará. E que agora, quando eu caio em consciência e percebo que já se tornou uma maneira solitária a partir daquelas desculpas que eu dei inicialmente para me colocar hoje nisso. E quanto mal e quanto não benefício tem trazido para minha vida em forma de dor, isso que eu inconscientemente criei, foi a partir da onde? E esta análise vem fazendo isso, e as terapias vão te ajudando com tudo isso, certo? Lidar com os nossos pensamentos, lidar com as nossas emoções, elas nos ajudam, não só no nosso autoconhecimento, mas elas nos ajudam a nos aproximar desses, que eu chamo de conteúdo, né? Os conteúdos são esses conflitos, de uma certa forma, que são que são, vamos por as nossas sombras, que são as sombras. Então a gente meio que traz para a luz isso e vai melhorando a nossa vida, vai melhorando a nossa ansiedade, vai melhorando a nossa forma de viver, de ser e de ter e de fazer as coisas, nossos relacionamentos, vai tudo transformando com facilidade. E aí você tem, às vezes, um dia tão leve, tão harmonioso, tão tranquilo, a partir disso, e que bom que é, né? Que bom que é quando as coisas vão se resolvendo e as coisas se colocando no lugar de uma forma tão tranquila, sem eu ter que, sabe, as coisas vão se organizando automaticamente, como se realmente estivessem lendo os meus pensamentos, certo? E é mais ou menos isso que acontece quando a gente entra nesse fluxo harmonioso de escolha do que a gente deseja viver conscientemente naquele dia, naquele momento, como escolha, tá bom? O vídeo vai ficar muito longo, eu teria que muito a falar sobre isso, e vai ter outros vídeos também sobre isso. Eu espero que este vídeo tenha te ajudado de alguma forma para você se entender e se perceber ou buscar esta ajuda que vai ser tão benéfica para ti, que vai dar esses cliques aí que tu necessita para sair dessa solidão que não te faz bem. Entender a solidão que não está te fazendo bem. Entender a solidão que pode te fazer bem. Porque talvez você esteja, como em alguns vídeos que eu já falei aqui, num monte, perto do monte de pessoas, e ainda esteja se sentindo solitário. E às vezes tu tá precisando realmente deste olhar de aprofundamento, mas não de ir pro fundo, mas de aprofundamento que está te levando pro fundo do poço. E isso, as terapias, com certeza, as terapias holísticas, podem te ajudar nesta prática, né? Nessa prática de te fortalecer, o teu físico, o teu pessoal e o teu mental, para que você possa entrar em harmonia com a espiritualidade que está dentro de ti. Escolha isso como um modo de vida, um modo de viver e de se sentir melhor contigo mesmo, com a vida que você está levando no momento, com a vida que você deseja levar e com a vida que você deseja transformar. Você possa colocar o trem lá que eu falei de volta aos trilhos e entenda que você é o que dirige, esqueci o nome, essa locomotiva.
certo, mas que você esteja num trem perfeita ordem, perfeita harmonia, desde os trilhos, desde o local e desde onde tu quer ir, iluminando, né? Que Deus esteja iluminando, por exemplo, o teu caminho. Você entra em harmonia com tudo mesmo, com a mente, com o pessoal, com o mental. A partir desse despertar para a espiritualidade colocada em prática. Um beijo, até o próximo vídeo.